Olá, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Quais as diferenças, em que eu comento sobre as diferenças entre as igrejas cristãs. E hoje nós vamos comentar um tema que é bastante diferente entre as igrejas e até polêmico, que é como as igrejas veem os santos e Nossa Senhora ou Maria. Qual é o problema de se entender esse tema? O problema é que a Igreja Católica, em parte a Igreja Ortodoxa num grau bem menor, considera o sacrifício de Cristo em termos de nos salvar dos pecados, para a vida eterna, etc., são intermediadas. Como é uma igreja que acredita nessa intermediação, nessa mediação, ela necessita na terra de mediadores, que é a própria igreja, e no céu de mediadores, porque eles acham que Cristo está tão longe, tão perfeito, que não se consegue chegar a ele senão por mediadores e intermediários. Então, basicamente, os santos são aqueles que já entraram na presença do Senhor. Para os católicos, já saíram do purgatório, cumprindo seus pecados, limpando seus pecados, e já entraram na presença de Deus e, portanto, estão ao lado dele. Basicamente é isso. Isso é santo. Quando a igreja canoniza alguém, ele diz que essa pessoa largou o purgatório e entrou no céu. Isso é o processo de canonização. É reconhecimento que a pessoa, que o agora santo, está ao lado de Deus. Bom, não vou mais falar de santo. As coisas que eu vou falar de Maria, em alguns aspectos, são comunicáveis aos santos. Não em todos, mas em alguns aspectos. Tá? Eu fiz um quadro que normalmente eu mostro no final da apresentação, mas dessa vez eu vou mostrar no começo e eu vou colocar aqui. É um quadro comparativo entre as doutrinas de Maria, comparadas como elas se aplicam ou não na Igreja Ortodoxa, ou nas igrejas ortodoxas, porque tem as pré-calcedônicas, as igrejas ortodoxas orientais e a grega depois, na Igreja Católico-Romana, nas igrejas luterana, reformada de Calvino, anglicana, a inglesa ou de Henrique VIII, e as outras igrejas evangélicas. Vocês vão ver que existem algumas doutrinas referentes a Maria em que eu falo neste quadro, vai ficar mais perto visualmente para ver as diferenças. Mas basicamente, as doutrinas são, para minha divisão, 10. Mas não é importante como você divide elas, mas vai dar para entender muito bem do que eu estou falando. Em primeiro lugar, existe a questão de ser mãe de Deus ou mãe de Cristo, que é também e o uso do nome Theotokos, que é a mesma discussão. Em segundo lugar, a Imaculada Concepção de Maria, ou seja, se Maria foi concebida sem pecado. No caso, pecado original, porque um bebê não tem ainda pecados por ações, logo que nasce. Terceiro, se Maria foi mãe virgem ou não. Quarto, se Maria continuou virgem após o nascimento de Cristo, não com relação ao nascimento, ela foi mãe virgem, se a gente decidir isso, ou se as igrejas decidirem isso, mas se ela continuou virgem no sentido de não ter tido relações com o seu marido, José. Depois, aqui começa a complicar um pouco, se ela é intercessora, se ela intercede por nós junto a Deus ou Cristo, se ela é mediadora, se o nosso acesso de Cristo depende da mediação de Maria ou não, se ela é corredentora, se ela ajudou na nossa redenção
dos pecados ou não. São doutrinas a serem discutidas que são mais espinhosas. Se ela é ou foi assunta ao céu corporeamente, ou ela, como todos, morreu e ressuscitou. Se ela morreu ou não, é uma outra pergunta. E se ela é digna de veneração e o que isso significa. Bom, a primeira discussão é se Maria deve ou não ser chamada de Mãe de Deus ou Mãe de Cristo. Todos concordam que Maria é Mãe de Cristo, mas algumas igrejas, ou alguns até dos reformadores, a chamam de Mãe de Deus. Qual é o problema disso? O problema disso é que se as pessoas pensarem e refletirem no que está sendo dito como Mãe de Deus, as pessoas entendem o que está se querendo dizer. Mas muitas pessoas, sem examinarem a doutrina, vão entender que Maria é Mãe de Deus na eternidade. Em primeiro lugar, Maria é um ser humano, como nós. Lembre, a natureza divina de Cristo não tem início no nascimento de Cristo. Ele já existia, a Trindade é eterna. Pai, Filho e Espírito Santo existem desde sempre. Mas Cristo existe enquanto a palavra de Deus encarnada, feito homem, desde o seu nascimento, que a gente comemora no Natal. Então, é claro para quem entende isso que Maria é, no máximo, mãe da natureza humana de Cristo, mãe do Jesus, embora Cristo tenha as duas naturezas. A natureza divina não passa a existir com o nascimento de Cristo. O que existe aqui foi uma encarnação, foi uma fecundação pelo Espírito Santo. O termo que acabou se adotando é Theotokos, como eu disse. O que quer dizer Theotokos? É uma aglutinação de duas palavras adjetivais gregas. Theo é Deus e Tokos é portadora ou aquela que dá a luz a. Em tradução mais perfeita, a portadora, aquela que pariu a Deus. Ok? E esse é o termo que todos concordaram em usar desde os primeiros concílios ecumênicos. Maria é Theotokos. Theotokos também é o nome de um ícone na igreja. Nós já falamos no último episódio sobre ícones na igreja ortodoxa. E é interessante, como eu disse já uma vez, os ícones contam histórias. Eles não são pintados, eles são escritos. E a história que o ícone quer contar é de Maria portando o Deus Filho. Eu vou colocar aqui algum desses ícones para apreciação de vocês. Vocês vão ver que Cristo está sempre presente, com feições adultas, com feições reais e divinas, e não como um bebê normal, em todos os ícones da Theotokos. E outra observação que eu gostaria de fazer é que para os ortodoxos é raríssimo uma imagem ou um ícone de Maria sem Cristo junto. Ou seja, Maria não é venerável por si só. Maria é venerável enquanto mãe e associada a Cristo. Tá? Existem, ao meu conhecimento, somente 2 ícones de Maria sem Cristo. Um deles é Maria segurando 7 flechas, ou 6, que contam as dores que ela passou, inclusive por causa da crucificação, ou seja, junto com Cristo morto. Existe, como sofrimento de mãe, existe ela segurando um pano que que ela usava na cintura, que foi dado a Cristo, e esse pano parece que é uma relíquia ortodoxa em algum mosteiro que apresentou milagres, tipo o Santo Sudário. E mais um que é a dormição de Maria, que nós vamos discutir dormição quando a gente falar da morte de Maria ou não. Então, basicamente, esses são os aspectos de se chamar Maria Mãe de Deus.
E aí, quando eu falar de cada igreja, vou tentar ser o mais sucinto possível, vocês vão ver que os reformadores, de modo geral, não têm nada contra usar o termo Mãe de Deus. O problema ali é a veneração, a idolatria, etc., e não Maria, Mãe de Deus. O próprio catecismo da Igreja Católica, em alguns pontos, chama Maria de Mãe do Redentor, Mãe de Jesus, Mãe de Cristo, além de Mãe de Deus. Tentar-se evitar que Maria seja uma divindade ao chamar-se Mãe de Deus. Maria é Mãe de Deus, mas não é uma deusa-mãe, nem para os católicos. O problema é que eles tratam-na como uma deusa-mãe. Muitos católicos, não todos, os que conhecem a doutrina não fazem isso, mas muitos católicos tratam Maria como uma deusa-mãe. E qual é o problema disso? O Catecismo da Igreja Católica, no item 21.13, lê-se: a idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. A idolatria consiste em divinizar o que não é Deus. Eu repito, divinizar o que não é Deus. Tornar Deus o que não é Deus. A idolatria desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus. O item continua: a idolatria recusa o senhorio único de Deus. Maria é criação, tanto quanto nós. Ela não é criador como Deus. É muito perigoso, segundo o próprio Catecismo da Igreja Católica, elevar Maria à posição de Deus, ou mesmo equivalente, com a desculpa de que ela é mãe de Deus. Maria é criatura. Que agora eu vou falar sobre a visão de Maria nas religiões. Eu vou começar com os ortodoxos. Não aceitam a Imaculada Conceição de Maria, ou seja, eles não aceitam que Maria foi concebida sem pecado. Eles aceitam que Maria é eternamente virgem, que Maria foi concebida com pecado, mas esse pecado foi limpo pelo Espírito Santo antes de ser fecundada pelo Espírito Santo. E um outro problema que os ortodoxos levantam, que é super legítimo, é o seguinte: se Jesus é filho de Maria, porque Jesus tem que ser filho de uma virgem, de um homem, para ter a natureza humana além da natureza divina, como ele poderia ser filho de uma mulher que foi concebida sem pecado? Se uma mulher foi concebida sem pecado, ela deixa de ser humana. Então, para os ortodoxos, existe uma espécie de remoção do pecado após o nascimento de Maria, mas ela não foi concebida sem pecado. O Espírito Santo removeu o pecado de Maria. Então, é um ensinamento bastante diferente da Igreja Católica. Nesse caso da Imaculada Conceição, no caso de Maria ser mediadora, que ela necessariamente tem que mediar entre os homens e Cristo, e que Maria é corredentora, participou da redenção, além de ter dado a luz a Jesus, que foi quem nos redimiu. Então, nessas três doutrinas, a Imaculada Conceição de Maria, a Maria como mediatrix e Maria como corredentora, os ortodoxos divergem dos católicos. Os católicos, por sua vez, aceitam todas as doutrinas do nosso quadro listadas. Aceitam que Maria é mãe de Deus, ou Theotokos, que existe a Imaculada Conceição de Maria, que ela foi concebida sem pecado, que Maria deu à luz virgem, que Maria teve sua virgindade perpétua, nunca teve relação sexual com José, que Maria foi intercessora por nós, uma intercessora necessária, que Maria é uma mediadora entre Cristo e nós, e que Maria participou da nossa redenção. Ela é participadora da obra da redenção de Cristo. Que Maria subiu ao céu corporeamente,
que Maria é digna de veneração, e aí a gente tem que definir o que é veneração, o que deveria ser e o que na verdade é, e que Maria não morreu. Os ortodoxos também acreditam que Maria não morreu, ela dormiu. Por quê? Por que eles acreditam na dormição de Maria, os ortodoxos e os católicos? Ora, se Maria era sem pecado, ou tornou-se sem pecado após o nascimento ou na concepção, como querem os católicos, Maria não pode morrer. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6, versículo 23. Todo aquele que morre é porque tem pecado. Mas Cristo carregava os nossos pecados na cruz. Essa foi a obra da redenção, carregar o pecado de todo mundo na cruz. Todo mundo que viveu através de todos os séculos. Todos aqueles que aceitaram que Cristo fez isso pela fé ou pela participação na igreja, Cristo carregou o pecado de todo mundo com ele na cruz. Então ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele não tinha pecado. Mas Maria, se não morreu, só dormiu, é porque ela não tinha pecado. Ou seja, ela é considerada pelos ortodoxos e pelos católicos como não tendo pecado algum no momento da sua morte. Tá? Aí vem, depois dessa posição de católicos romanos, deixa eu falar um pouco mais sobre a questão católica. O problema dos católicos, uma boa porcentagem idolatra sim as imagens de Maria, idolatra Maria, coloca na mesma posição de Deus, e isso é um problema muito sério. Colocam, por exemplo, Cristo como um juiz implacável e Maria como aquela que ameniza, nossa mãe, que vai amansar o desejo julgador, terrível de Deus e Cristo. Ora, aquele que deu a vida para nos salvar, por amor, é um Senhor implacável. Em última análise, aquele que vai vir nos julgar é um Senhor implacável. Por quê? Porque se não fosse Maria, nós não teríamos esse benefício da cruz, do sangue derramado da cruz de Cristo. É isso que nos diz as palavras da instituição? Você ouviu a palavra Maria nas palavras de instituição na Santa Ceia ou na comunhão? Isso é uma coisa que deve ser refletida. É uma coisa que irrita e que faz com que todos os protestantes e evangélicos condenem os católicos por idolatria, por achar que eles estão colocando alguém no lugar de Deus. Você entra numa igreja católica, no altar principal, você vê uma imagem de Nossa Senhora e você vê num cantinho um crucifixo. Qual que é mais importante? Por que Maria está sendo posta nesse nível de importância? Entendeu qual é o problema? Esse é o problema da visão dos protestantes. Mas vamos lá, o que Lutero dizia? A doutrina de Lutero era um monge agostiniano. Lutero era católico. Ele adotava todas essas doutrinas católicas, pelo menos as existentes na época, porque algumas são muito novas. Lutero prezava, escreveu um discurso, talvez um livro, pode se considerar um livro, sobre o Magnificat, que se encontra no Evangelho de Lucas, que é a oração de Maria aceitando ser portadora e ficar grávida de Cristo. Mas a questão da veneração de Maria cai dentro de uma categoria que os luteranos chamam de adiáfora. Tudo aquilo que não é essencial. Se você precisa dessas imagens, aí o uso é proibido. Essa é a posição de Lutero. Lutero tem umas palavras que ele diz assim, estou traduzindo diretamente do alemão, então talvez tenha algumas coisas não precisas. Além do mais, diz Lutero, como você pode suportar a terrível idolatria dos romanistas, dos católicos romanos? Não é suficiente venerar os santos e louvar a Deus neles, mas também fazê-los como deuses?
Ou seja, em vez de cultuar a Cristo, eles cultuam Maria com a criança no colo, com Cristo no colo. Eles fabricaram um Cristo que é um juiz e um tirano. Essa confiança, conforto, foi transferido de Cristo para Maria. E todo mundo que deveria estar se dirigindo a Cristo acaba dirigindo-se a Maria. Isso está no Lutherwerke, volume 47, capítulo 45. Tá? Então, o problema de Lutero não é Maria, mas é o que os católicos fizeram dela. Tá? Ele acredita em muito dessas coisas de Maria. Ele acredita que Maria pode ser chamada de Theotokos, de Mãe de Deus. Ele acredita que Maria foi mãe virgem. Alguns luteranos, outros não, acreditam que Maria teve uma virgindade perpétua e que Maria é isso. Essas posições são conjuntas, tanto no luteranismo, quanto no calvinismo, quanto no anglicanismo, conforme o quadro que eu mostrei. Tá? O que diz especificamente Calvino? Para Calvino, Maria se tornou um ídolo, um deus na Igreja Romana, na Igreja Católica Romana. E ela diminui e tira a importância de Jesus. Quer dizer, Calvino é bastante incisivo nessa questão mariológica. Calvino não tem nada contra o título Madre de Deus, a par do fato dele gerar superstição e ignorância, de divinizar Maria. Ele não diz que Maria não pode de maneira alguma ser chamada de Mãe de Deus. O que é necessário essa explicação e entendimento que é mãe da natureza humana de Deus, de Cristo, e não Mãe de Deus da Trindade. Ele acredita que a relação mãe-filho de Cristo acabou com a morte de Cristo. Quanto à virgindade eterna de Maria, os calvinistas, de modo geral, acreditam que Maria não continuou virgem após o nascimento de Jesus, que Maria foi mãe virgem e foi concebida pelo Espírito Santo. Portanto, sem uma relação sexual, mas que não continuou virgem após a morte de Jesus. Após o nascimento de Jesus, porque ela teve uma relação normal com Cristo, inclusive, se eu não me engano, no Marcos capítulo 16, não estou certo se Mateus ou Marcos, e sai fora tua mãe e teus irmãos para falar com você. A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa diz, irmãos quer dizer primo, não quer dizer irmãos. Bom, o que está escrito é irmão na Bíblia. E em segundo lugar, por que Maria andaria com os primos? Então, isso basicamente trata do ponto de como os calvinistas veem e como os luteranos veem. Nas confissões reformadas, nas confissões de fé reformadas, seja na segunda confissão helvética, seja na confissão huguenote, na confissão francesa, na confissão escocesa, na confissão belga e no catecismo de Heidelberg, todos eles se referem ao nascimento virginal, embora e que todos as venerações de Maria em qualquer altar estão proibidas. Essa é a posição das confissões reformadas. Calvino também nega a noção de que Maria de alguma maneira participou do mistério da salvação. Maria não tem parte alguma na salvação do homem, é inteiramente dada a Cristo, ela não é corredentora. As igrejas protestantes não acreditam, como nós vimos no quadro, que Maria subiu aos céus, que Maria não morreu e que Maria é digna de veneração, até porque precisa definir isso, como essa veneração é feita. Tá? Eles não aceitam que Maria não morreu porque isso não tem suporte bíblico e a posição dos pais da igreja não é relevante para calvinistas e bem pouco relevante para luteranos. Os anglicanos veem, e essa é a posição de modo geral de todos os protestantes, sejam luteranos,
calvinistas, anglicanos, metodistas, etc. Os luteranos, os anglicanos dizem que a Maria se deve grande honra, como a Theotokos, que é para eles, que significa exatamente o que significa, que é aquela que dá a luz a Cristo. Maria deve ser vista por os protestantes em gerais históricos como exemplo. Maria é considerada o exemplo de humildade, desprendimento, submissão, santidade. Estou lendo um texto anglicano, mas é exatamente a mesma noção que os luteranos e calvinistas e outros protestantes também têm. Maria é vista como a mais bem-aventurada de todas as mulheres. Isso é bíblico, não é discutível. Maria é considerada um exemplo de mulher que abraçou o convite de Deus, renunciando à sua própria vida, aos seus projetos e seus sonhos, para ser a portadora de Cristo. Porque ela não é Deus, não é digna de culto, etc, etc. Você só está agradecendo a mãe, a pessoa que deu a luz a Cristo. Ela sempre terá um lugar de honra, tem até algumas igrejas e capelas com o nome de Maria, Our Lady. Tá? Existem cânticos nos inários, no livro de oração comum, cerimônias, liturgias, existem cânticos falando da bem-aventurança de Maria. Então, basicamente, essa é a posição. Qual é a posição dos evangélicos, pentecostais e neopentecostais? É que Maria foi mãe virgem de Jesus Cristo. Todos os outros dogmas é negado pelo resto dos evangélicos. Bom, esse vídeo, na verdade, me custou o triplo de tempo que eu dediquei a outros. Foi muito difícil o estudo, eu tive que estudar cada fé, mas eu adorei fazer isso por todos aqueles que gostarem de saber e aproveitem essa verdade. Eu agradeço a presença de vocês, espero que vocês continuem conosco, que vocês compartilhem, que vocês deem um like, que vocês se inscrevam no canal, tudo de graça. Para que mais pessoas recebam esses vídeos, que aliás não são monetizados, não ganho nada com isso, já disse isso várias vezes. No próximo episódio, e a sua veneração, esse outro tema é um tema muito caro e muito importante para os pentecostais e neopentecostais, que é o batismo no Espírito Santo e o dom de falar em línguas e o exercício de outros dons espirituais. Então esse vai ser a parte 7ª dessa série sobre as diferenças entre as igrejas. E a partir desse 7º vídeo, do 8º em diante, não sei quantos, nós vamos falar da teologia, da característica de como se dá a salvação das igrejas. Então fique com a gente, muito obrigado pela tua presença e espero vê-los de novo em breve. Até logo.